Oi, gente. Estamos aqui para mais um vídeo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine nesse momento de estudo e que a presença do Santo Espírito possa abrir a nossa mente e o nosso coração. Vamos orar. Paizinho querido, nós te louvamos, te bendizemos por tudo, te pedimos a tua presença, o teu esclarecimento e que teu Espírito Santo possa mover em nós o nosso sentimento, nossa mente, que nós possamos, Senhor, ouvir a tua palavra, entender profundamente, transformando, Senhor, as nossas atitudes, a nossa vida e o nosso querer. Nós louvamos a ti, no santo nome de Jesus. Amém. O assunto hoje é superação. E superação é algo que todos nós podemos alcançar, porque superação é algo que Deus sempre recomenda. Então, aquilo que é da vontade de Deus, nós, com a ajuda dele, podemos alcançar, com certeza. E o que é superação? Superação significa literalmente a ação de estar acima das circunstâncias. E nós sabemos, obviamente, que as circunstâncias nem sempre são favoráveis, mas elas são superáveis. Então, a gente, para superar uma situação, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Porque quando a gente se acomoda, quando a gente se entristece, a gente fica estagnado, a gente não marcha, a gente não vai adiante e a gente não supera. Nós muitas vezes sofremos bloqueios mentais, a gente acha que o problema é maior que a gente e que nós não vamos dar conta, que nós não temos potencial para desenvolver uma solução. Não clamamos a Deus e ficamos então parados, estagnados, enterrados até o último fio de cabelo em uma situação, numa circunstância que não é favorável naquele momento. E nós sabemos que a superação, ela exige de nós paciência, exige de nós resistência, persistência, perseverança, sabedoria para saber lidar com a situação e força para vencer o desânimo. Situações difíceis todos nós viveremos, mas como que a gente encara uma situação? A gente pula no poço, se enterra na cova? O que a gente faz? Nós sabemos que nessa lição a gente vai ver um exemplo de uma mulher maravilhosa, o exemplo de Noemi. E nesse livro, no livro de Ruth, são duas mulheres maravilhosas que eu gostaria de falar. Então hoje nós vamos falar de Noemi e a semana que vem nós vamos falar de Ruth, que não dá para ver as duas de uma vez só, para não ficar muito extenso o nosso momento aqui. Mas com certeza as qualidades de Ruth são muito evidentes, muito. Primeiro, ela é uma mulher forte, isso não há dúvida. Se nós estamos falando sobre superação, a superação é para os fortes. Ela é uma mulher meiga, extremamente meiga e boa. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque quando ela viu que as duas noras ficaram viúvas também, e ela já estava viúva, ela disse para as noras que voltassem à casa dos pais. E as duas noras choraram. Por quê? Porque não queriam deixar Noemi. E pensem bem, elas eram noras. Noemi era a sogra delas. Então ela era uma mulher boa, era uma mulher justa.
era uma mulher amável, meiga, a ponto de conquistar as duas noras. E Noemi, ela estava numa situação que vocês imaginem, ela já tinha perdido o marido e perde também os 2 filhos. Então, a situação de Noemi é muito séria. Como ela chegou nesse lugar onde tudo aconteceu? Ela era casada com Elimeleque e Belém de Judá. Olha bem a cidade de onde eles eram. Eles eram de Belém de Judá. E lá estava havendo fome. E ele saiu, então, de Belém e foi para Moabe. Certamente porque a situação de Moabe era muito melhor. Ele não tinha intenção de ficar permanentemente lá, mas ele tinha intenção de ficar por um tempo. Só que alguma coisa acontece que a Bíblia não conta, ele morre. Os filhos casam com 2 moabitas e depois de um tempo morrem os 2 filhos também. Isso já era coisa ruim o suficiente para Noemi desabar, não é verdade? Morre o marido, ela tinha 2 filhos homens, morrem também. Só que Noemi, quando tudo isso aconteceu, ela não resolveu morrer em Moabe. Ela disse, eu vou voltar para minha terra. Eu sei que lá já as coisas já estão melhores, já melhorou tudo, e eu vou voltar para minha terra. E por que ela quis voltar para a terra? Porque ela viu uma luz no fim do túnel. Ela sabia que se ela voltasse para a terra dela, certamente as coisas poderiam mudar para melhor, evidentemente. Também talvez não tivesse nem como piorar mais que isso, né? Mas Noemi, então, volta para sua terra, avisa as noras que vai voltar e manda as noras irem para a casa dos pais. As 2 disseram que não iriam, só que ela insistiu que as 2 fossem para a casa dos pais para ter uma nova chance de casamento e dar continuidade à vida. Eram 2 jovens, com certeza muito jovens. E então, uma delas, Orfa, resolve voltar para a casa dos pais e a outra, Ruth, diz que não vai, que depois, então, nós vamos falar da Ruth. E, então, Orfa volta para a casa dos pais dela e Ruth segue com Noemi e volta, então, para Belém de Judá. E quando elas, então, voltam para lá, a gente percebe toda a sabedoria de toda a sabedoria de Noemi ao indicar o que Ruth deveria fazer, então, para resolver a situação das 2. Primeiramente, porque existia uma regra em Israel, que era exatamente a questão das viúvas. E havia, então, um resgatador, que eles iam pesquisando na família a sequência dos homens que poderiam se casar com aquela viúva, para que, então, não houvesse a quebra da descendência, que alguém pudesse casar com a viúva para que aquela pessoa não fosse esquecida, para que aquele homem tivesse descendentes e a família continuasse, tivesse uma continuidade. Olha que coisa interessante e que coisa bonita, porque nós vamos ver onde chegou essa família. Então, pela fidelidade de Noemi às regras da sua nação, do seu povo, do seu Deus, ela orienta Ruth e as coisas se encaminham da melhor forma possível.
Por que da melhor forma possível? Porque Deus é fiel. Quando nós procuramos superar nossas dificuldades, quando nós procuramos ser fiéis aos nossos princípios, ao nosso Deus, à nossa fé, aquilo que aprendemos, com certeza Deus age poderosamente. E foi assim que aconteceu. Quando Noemi chegou na terra dela, ela chegou um trapo, porque ela chegou viúva e sem filhos. Ela saiu da terra, uma mulher completa, casada e com 2 filhos homens. E quando ela voltou para sua terra, ela chegou como uma viúva sem filhos. E você imagina como deveria ser essa situação naquele tempo, naquela cultura. Que situação de humilhação vivia Noemi. Mas nada disso impediu que Noemi buscasse saídas para superar esse ciclo terrível da vida dela e vencer. É isso que ela queria, vencer. Ela queria que a sua família tivesse um prosseguimento, mesmo sem os homens da família. E ela então orienta a sua nora, que se casa com o resgatador Boaz. Como assim o resgatador Boaz? Alguém da família de Elimeleque resgata a situação casando-se com a nora e dando a Noemi um neto. Uma criança que na Bíblia diz que Noemi o pôs no colo e cuidou dele. Então, ela criou a criança. A gente não sabe se explicar, mas ela certamente participou de tudo na vida dessa criança. E essa criança, ela vai dar prosseguimento na família de Elimeleque, e eles chegam até, quem leu o livro de Ruth, eles chegam até o rei Davi. Então a gente percebe o seguinte: quando nós resolvemos superar um ciclo ruim, quando nós entregamos a nossa vida à disposição de Deus e que nós nos esforçamos em ter ânimo de sair daquele momento ruim e acreditamos que ainda vem coisa boa na nossa vida, Deus age poderosamente, porque a partir dessa história que poderia ser tão trágica, que houve realmente tragédias, mas através da superação, da fé, da resistência de Noemi, da bondade dela, do carinho, da preservação dos princípios, da certeza de que Deus agiria, também na fé de que um homem honrado, um resgatador, alguém da família de Elimeleque, seria a solução para a sua vida e a continuidade, então, da sua descendência. E foi assim. Ela foi honrada com uma criança e ela foi honrada com a preservação da sua casa. E eu gostaria muito que vocês lessem. O livro de Ruth são só 4 capítulos, mas é uma história maravilhosa de amor, de superação, de honra. Honra. Boaz também é uma pessoa ali na história que
faz um papel de homem íntegro, de homem temente a Deus, de homem de família, de homem honrado. E as duas maravilhosas, Noemi e Ruth, não tem nem o que dizer delas. Elas são um exemplo de mulher. E por que a gente pensa, então, que quando alguma coisa de ruim acontece na nossa vida, que está tudo acabado? Porque muitas vezes a gente é incapaz de superar, às vezes, as dores que nos abatem, de superar as tristezas, os momentos de perda, como aconteceu no caso delas, perdas grandiosas, profundas. 3 viúvas na mesma casa. Mas Noemi não se abateu. Quem desceu a cova foram os homens, mas ela sabia que ela precisava cumprir uma missão de dar continuidade à sua família. Por isso ela resolveu voltar à sua terra. E pela disposição, pelo carinho, pelo amor que Ruth tinha a ela, tudo foi possível. E nós sabemos, lá no livro de Eclesiastes, diz que há momento, há tempo para tudo debaixo do sol. E a vida realmente é feita de ciclos. Existem os ciclos ruins, de sofrimento, de dor, e esses ciclos precisam ser superados pela fé, pela boa vontade, pela decisão de prosseguir. E nós, muitas vezes, nós encaramos os problemas como sendo maiores do que nós, a ponto de nos engolir. Ruth não quis ir para a cova, Noemi não quis ir para a cova. Elas quiseram ir para a vida, buscar a vida. E nós sabemos que nós temos as nossas fragilidades. E não é gostoso lidar com a dor. Não é para ninguém. Muitas vezes a gente acha, mas fulano é forte, eu não. Ninguém é melhor que o outro. Algumas pessoas sabem onde se segurar. Elas se seguram na fé, na certeza, nos princípios, como fez Noemi. Ela não é melhor que qualquer uma de nós, mas ela fez a melhor escolha, a escolha de crer, de ser forte, de superar. E nós sabemos que Deus, toda vez que o povo dele estava em situação difícil, a ordem de Deus era: diga ao povo que marche. Foi isso que Deus disse a Moisés quando ele estava diante do Mar Vermelho. Diga ao povo que marche. E o mar se abriu. E foi isso que Deus disse a Josué quando Josué estava em Jericó e eles viram que a situação não estava fácil e que certamente eles morreriam à espada, mas Deus diz: eu entregarei Jericó a vocês, mas marchem. E eles marcharam e viram a vitória que Deus entregou. Noemi marchou em direção ao resgate de sua vida, de sua família, de sua história. E tudo foi resgatado. E nós podemos ter certeza que se Ruth foi bisavó do rei Davi, porque superou, nós também teremos histórias a contar de superação de nossas vidas. Contanto que nós tenhamos fé
no Deus de Israel. Tenhamos fé em Jesus Cristo, que superou toda a dor por amor a nós. Que nós tenhamos fé naquilo que o Espírito Santo coloca em nós, porque através da lembrança da palavra, como eu posso dizer, da unção que Ele tem, trazendo à nossa memória tudo que a gente viveu, tudo que a gente já superou, nós caminhamos, porque o Espírito Santo, Ele nos relembra da palavra, Ele nos relembra de tudo que já aconteceu na nossa vida e que Deus nos deu vitória. Mas para isso a gente tem que desejar, tem que estar quebrantado diante de Deus, para que Deus possa trazer à nossa memória a certeza de que nós vamos vencer os ciclos ruins dessa vida. E a recomendação do Senhor sempre foi: não temas, que eu te ajudo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos fortaleça. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre Ruth, essa mulher tão especial e que também superou e que nos deixou grande exemplo. Deus te abençoe, que Jesus complete aquilo que eu posso não ter conseguido falar, expressar. Deus te abençoe. Beijo, viu?